Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Dependência Química e Saúde Mental. A nossa programação é voltada a todas as pessoas interessadas neste tema, mas especialmente a você que está nos prestigiando agora e que busca informação verdadeira, dados reais, entrevistas com profissionais experientes, argumentos científicos, conceitos, valores, mas principalmente esclarecimentos sobre esse tema tão complexo e delicado. Para acompanhar, fiquem atentos à programação da TV Com Brasil. O programa é exibido todas as semanas, às terças-feiras, às 21 horas. E você pode acessar pelos canais TV Sky, no canal 28, Nossa TV, canal 20, Vivo e GTV, canal 239, Claro e Embratel pelo canal 3. Hoje, no nosso programa, nós contamos aqui com os nossos comentaristas. A doutora Valéria Rocha Brasil, ela que é doutora em psicologia, sócia-diretora no Instituto Rocha Brasil, escritora, especialista no tratamento de dependentes de drogas, com trabalhos efetuados em clínicas especializadas nacionais e internacionais. Também hoje conosco o Dr. Cláudio Jerônimo, ele que é médico psiquiatra, especialista em dependência química e doutor em ciências pela Unifesp. E também contamos com a participação especial de Miguel Tortorelli, representando o amor exigente. E o nosso tema de hoje você não pode perder, porque nós vamos falar sobre a recaída. E eu quero começar com ela, com a doutora Valéria Rocha Brasil, para nos falar, doutora Valéria, sobre esse tema recaída. Como é que ela se dá? O que é, afinal, a recaída, para que os nossos telespectadores possam entender melhor? Perfeito. Olá, Vanessa. Olá, Miguel, Cláudio. É sempre um prazer estarmos juntos falando de temas tão importantes. Bom, recaída, é importante saber que faz parte do processo de recuperação. Pode acontecer, como pode não acontecer, mas em geral acontece. E não precisa ser de dependência química, não. Qualquer um de nós, quando a gente começa a mudar, ninguém muda do dia para a noite. Quando a gente começou a andar, aprender a andar, para a gente aprender a andar, a gente caiu e foi aprendendo com as recaídas. Então, isso é importante saber. A recaída faz parte do processo. E o que é a recaída? A recaída é quando você primeiro entra em recuperação. Tem gente que fala recair, mas nem se recuperou, nem entrou em recuperação. Como é que recaiu? Então, primeiro você entra num processo de recuperação, num processo de mudança. Aí, quando você volta ao padrão anterior de funcionamento, isso caracteriza uma recaída. Seja esse padrão caracterizado pelo uso da droga, mas também pelo funcionamento todo que você fazia em termos comportamentais, interrelacionais. E existe também o lapso. É bom não misturar recaída e lapso. Lapso, por exemplo, você pode estar num período de recuperação e de repente você... Vamos pensar num tabagista, vai? Quer ficar mais próximo de cada um de nós. Então você sai em recuperação, de repente você acende o cigarro de alguém. Não é que você recaiu e depois você não volta a usar. Você teve um lapso. E vamos aprender com esse lapso para que ele não se caracterize posteriormente a uma recaída. Então, a recaída faz parte do processo. Devemos distinguir o que é recaída e o que é lapso. E não usar como uma tragédia, e sim como um aprendizado no processo de recuperação. Doutor Cláudio, o senhor deve lidar muito com isso, né? Com essas recaídas. E eu acredito que para o senhor que é médico, às vezes, né? Eu queria saber qual que é seu sentimento com relação à recaída. Olha, primeiro, muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa, Valéria, Miguel. É um prazer estar aqui conversando sobre isso, que é a nossa prática aí cotidiana, né? Olha, a recaída, ela costuma ser acompanhada por muita frustração, né? Sensação de volta à estaca zero, né? De derrota. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Para lidar com a recaída de um modo funcional, para que ela represente uma oportunidade de melhora, de mudança e não uma derrota, né? É como se fazer de um limão uma limonada, né? Você não dá para gente
mudar completamente, né, de maneira uniforme, sem nenhuma dificuldade ou nenhum. Às vezes essas idas e vindas, né, elas fazem parte aí do processo, né? Uma das bíblias que eu estudei aí desde a minha formação, né, é um livro que chama de um teórico chamado Marlatt, que escreveu um livro chamado Prevenção de Recaída, né? Eu tive que ler muito esse livro no meu 3º ano de residência médica, que eu fiz especializando em álcool e droga, né? E ele diz o seguinte, que a recaída é como se fosse uma estrada, né? Você não é o uso, ela não começa com o uso, né? A recaída, ela é um processo. Você tem sinalizadores anteriores à recaída que te mostram que você entrou na estrada da recaída. E esses sinalizadores, né, podem ser diversas coisas, desde sentimento, pensamento, ações, comportamentos, né, que você tem, que já te sinalizam. Então, quanto mais cedo você reconhece esse sinalizador, menos você avança na estrada da recaída, né, e mais fácil fica você retornar. Né? Então, sempre a recaída, por exemplo, acontece um lapso antes, né? Mas ao acontecer o lapso, você pode entrar num erro cognitivo, por exemplo, de achar perdido por 1, perdido por 1000 e avançar na recaída. É isso que me preocupa um pouco, né? Porque assim, quando a gente está fazendo uma dieta e aí você vai e come um doce, daquela vez que você não aguenta, né? Você fala, vou comer um brigadeiro. Aí você fala, pronto, já comi o brigadeiro, agora acabou, né? Agora vamos embora, porque eu já comi o brigadeiro, já acabei com a dieta. É mais ou menos assim, doutora Valéria? Eu vi que a senhora queria comentar alguma coisa. O Cláudio falou uma coisa muito importante, que até o indivíduo usar a droga tem todo um comportamento, uma emoção, que a gente chama de recaída emocional. Então, o que a gente pode fazer para prevenir, né? Quer dizer, como é que a gente vai prevenir isso? Primeiro, você precisa listar, cada indivíduo tem os seus gatilhos para as recaídas. Então, você precisa listar todos os fatores de risco para aquela pessoa, naquela história de vida, todos os fatores de risco, que são desde fatores comportamentais, fatores interrelacionais, fatores ambientais, uma série de fatores. E aí, do lado dos fatores de risco, você põe os fatores de proteção, para aquela pessoa conhecer exatamente o seu próprio funcionamento, para fazer a prevenção, como o Cláudio falou, no nascedouro. Porque depois, como você mesma falou, aí na hora que recai, pode até se manipular e falar, então agora eu vou usar geral, então agora eu vou, como a gente fala, enfiar o pé na jaca, né? Então, mais ou menos assim, né? Na verdade, isso é uma manipulação. Então, o tratamento tem que mostrar para a pessoa que o lapso, ele é um aprendizado, ele não é um motivo para você ir lá e entrar de vez nas drogas de novo. Entendi. Miguel, conta, você que atua bastante nessa área, através do Amor Exigente, você lida com essas recaídas também? Muito. Agora, o importante, né, como eles falaram, é a pessoa que recaiu voltar ao tratamento. Isso é fundamental. Se a pessoa quer realmente parar, ela vai fazer isso. Mas, né, outras pessoas em volta, que agora vamos, já foi mesmo, isso é que tem que ser trabalhado. Aqueles que podem, né, e tem realmente um profissional atuando com eles, é mais fácil. E os grupos de apoio ajudam nisso daí. Os próprios companheiros vão dar força para essa pessoa voltar, tanto o homem como a mulher, voltar realmente para o trilho. Eu tenho um caso realmente que quando eu falo, é muito difícil acreditar. Um rapaz foi internado 68 vezes. 68 vezes.
Mas era aquela coisa, enquanto os pais estavam lá preenchendo, o pai fazendo lá, assinando, né, ele já tinha pulado o muro e tinha ido embora. Quando o pai chegava, ele já tinha passado em casa, roubado alguma coisa para ir comprar drogas. Mas ele se recuperou. Então nós não podemos desistir disso daí. Isso é muito bonito de se ouvir, viu? Isso é muito bacana de se ouvir. E é que eu vejo tenho que é o papel muitas de vocês histórias. três aqui, que vocês não têm essa desistência, né? Por mais que a família desista, ou o próprio dependente tenha um lapso ou caia numa recaída, vocês estão lá firmes e fortes, né? Valéria, me conta um pouco sobre os aspectos emocionais envolvidos nesse processo de recaída. Quais são esses gatilhos que levam a pessoa a ter essa recaída? Que era o que você estava falando agora há pouco. Exatamente. Primeiro a pessoa precisa entender o que é estar em recuperação e o que é estar doente, vamos dizer assim, na patologia, no funcionamento patológico. Por quê? Porque ela vai construindo um discernimento, sabe, Vanessa, em termos emocionais, do que é minhas emoções, meu funcionamento emocional na patologia e na recuperação, para sinalizar a questão da recaída. Então, por exemplo, se você antes tinha todos os mecanismos de defesa, como negar a sua própria doença, negar que você é um dependente químico, tinha essa negação, tinha manipulação, tinha minimizar os fatores de risco. Se na patologia você funcionava assim como mecanismos de defesa, na recuperação, quando você começar de novo a mentir, pode ser a mentira mais boba do mundo, não precisa ser voltada à droga. Mas se você começa com o mesmo comportamento de mentir, manipular, minimizar, ai, não é tanto assim, ai, o que tem eu ir no bar, todo mundo, eu sou jovem, eu quero me divertir. Você começa a fazer esse movimento, isso já é um sinalizador de uma recaída emocional. Aí o tratamento precisa mostrar para a pessoa, olha, peraí, você está funcionando como você funcionava antes, você só não está usando. Então, a questão dos mecanismos de defesa são importantes, a questão de você começar a voltar para os velhos caminhos, que é um comportamento. Então, se antes os teus ambientes de uso estavam dentro dos bares, ou, sei lá, karaokê, tal, se você começa a primeiro ligar para um amigo que frequentava aquele ambiente com você. Ah, não, Valéria, sabe o que é? É que a pessoa está precisando de ajuda. Você começa, né, a dar desculpa para você. Ah, tal, não, mas eu só vou conversar só para ajudar. Tá bom, você vai conversar para ajudar. Aonde você vai conversar? Ah, a gente vai ali naquele bar que não era o meu bar, não era meu ambiente de ativa, tal. Então a pessoa vai voltando a um funcionamento, tanto nos relacionamentos interpessoais, quanto nos ambientes que ela frequentava. Tudo isso são gatilhos de um funcionamento emocional que ela está voltando a ter. E aí há que se sinalizar essa pessoa o tempo todo, quando você está em recuperação. Agora, eu gosto de ressaltar também a recaída familiar, que a gente pode falar um pouco depois sobre isso. Nós vamos não falar é só assim. O dependente químico que recai não, viu, gente? A família também. Doutor Cláudio, os tratamentos, eles têm que ser individualizados, até porque cada pessoa é de um jeito, né? Mas existe mais ou menos uma forma especial de tratar que vocês já têm, né? Para que a pessoa entre nesse caminho de recuperação sem ter essas recaídas? Olha, existe, né? Acho que tem técnicas que a gente usa, né? Aliás, uma das técnicas, vamos dizer assim, chama justamente prevenção de recaída, né? E basicamente, né? Você, para prevenir a recaída, primeiro você precisa reconhecer o processo. Então, saber quando se deu a encruzilhada, vamos dizer assim, na estrada da recaída e na estrada da abstinência, né? Reconhecer esses sinalizadores, né? Lidar com a vontade. Eu acho que é um outro aspecto importante na prevenção de recaída, porque não existe nenhum medicamento ou nenhuma mágica que a gente faça hoje para suprimir totalmente a vontade, né? Então a fissura, o craving, a vontade de usar, né, ela pode aparecer,
né? E você precisa saber lidar com isso, porque às vezes o paciente acha assim, para eu não recair, eu tenho que suprimir a vontade, eu nunca posso ter vontade, né? E não é bem assim, né? Você pode ter vontade, muito provável que você terá, mas tem que saber lidar com ela. E os pensamentos, né? E lidar com os próprios pensamentos. Então eu costumo dizer que a recaída, ela não começa ali quando você usou, assim, hoje eu recaí. Não, ela começou bem antes e às vezes começou aqui na sua cabeça, né? Então, às vezes os pensamentos, né? Então, pensamentos permissivos que a Valéria lembrou, né? Do tipo, veja, eu não conseguia controlar, mas era em outro momento. Agora, veja, já estou abstinente há um bom tempo, eu já tenho outra cabeça, agora eu vou conseguir controlar. Né? E a pessoa começa então a achar que pode ter o controle, ou dizer assim, veja, mas eu vou usar, mas vai ser só dessa vez, né? Eu não conseguia controlar, mas agora eu consigo, porque veja, Vanessa, muito difícil. Volta muito pior, né? Volta muito pior. E é muito difícil a gente acreditar, né, que você não tenha controle sobre uma determinada coisa. Né? É muito difícil acreditar nisso, né? E a droga faz isso, né? A psicopatologia da dependência é basicamente essa, né? Ela turva a sua capacidade de decisão em relação ao uso da droga. Então, às vezes o paciente bate muito cabeça nesse aspecto, né? Não, eu vou controlar. Eu tenho que controlar. Eu posso beber só um pouquinho. O meu problema é cocaína, não é álcool. Mas toda vez que eu bebo, eu uso cocaína. Porque às vezes pode haver essa substituição, né? Que coisa incrível. Não tem isso aí, realmente é zero mesmo. Não tem isso daí. Não, eu não vou usar isso aqui, mas vou beber. Igual. Né? Não pode, né, doutor? Não pode, né? Eu acho que e às vezes, né, o paciente se convencer disso, né, e veja, para não beber, por exemplo, né, você precisa de mudar uma série de comportamentos e às vezes até das suas relações. Doutor Cláudio, as pessoas geralmente que estão indo para esse tratamento, elas aceitam essa nova rotina? Porque a pessoa tem que ter uma mudança, pelo que eu estou entendendo aqui, aprendendo com vocês, ela tem que ter uma mudança radical na vida dela, né? Isso. Mudar da água para o vinho. Olha, eu era assim, agora eu vou ser assado. Do vinho para a água, no caso. Do vinho para a água. É bom. Então é uma mudança muito drástica, né? Eles aceitam essa rotina, porque a rotina não é só do dependente, é do familiar também, né? Olha, existe muita resistência, né? Eu costumo dizer assim, quase todo mundo que chega para tratamento, né, me faz uma pergunta indireta, ou às vezes até diretamente, né, que é: como eu faço para continuar bebendo ou usando sem ter problema? Né? Ou como eu faço para parar sem mudar nada? São uma dissonância cognitiva que a gente chama, né? Porque realmente não tem como fazer uma coisa desconectada da outra, né? Então existe resistência, sim, né? E é justamente aí que acontece a recaída, porque o paciente, ao resistir à mudança, né, e achar que ele não pode mudar, ele testa, né? Ele vai testando, assim, não, isso aqui, o doutor falou que era para mudar, eu já tenho evidências de que aconteceu, mas dessa vez vai ser diferente. Ele testa, aí ele recai. Sempre, né, achando que ele tem esse autocontrole, que na verdade ele não tem, né? Né? Então, por isso que é um processo, né? E tem aí tem o medicamento, a terapia, o grupo de autoajuda, né? Tem esse time, né? Por isso que eu acho que a recuperação, né, precisa desse time, né? Não é uma única coisa que você vai fazer que vai ajudar a mudar uma situação tão complexa como comportamento,
né? E veja, isso não é especialidade do dependente químico, vamos dizer assim. Qualquer um de nós, né, que tente mudar um comportamento, né, e todos nós já deve ter passado por isso. Vou fazer exercício físico, por exemplo, né? Você está motivado, você vai lá, se matricula, paga 6 meses de academia, vai no shopping, compra as roupas de academia, vai na academia, aí o tempo fica frio, você diz, você se dá aquela chove, chove, alguém vai te visitar em alguém casa. vai te visitar, né? E vão se colocando uma série de coisas que você não tinha planejado, que não se preparou, e a sua motivação vai caindo. Então o tratamento é lidar, basicamente, dar para ele aí condições para que ele enfrente esse processo de recuperação, né? Prevenindo a recaída, mas o tempo todo motivando ele, né, para se manter nisso, porque é uma batalha. Eu diria que uma batalha não, são diversas batalhas ao mesmo tempo. Parar de usar é uma batalha, mudar o comportamento em casa junto com a família é outra batalha, mudar o seu comportamento social é outra batalha. Então, se recuperar da dependência química exige esforço, né? Eu não conheço ninguém que tenha conseguido mudar o comportamento fazendo as mesmas coisas, mudar ou deixar de usar fazendo as mesmas coisas. É impossível, está fadado ao insucesso. Como é que vocês, no Amor Exigente, motivam esses pacientes, Miguel? Conta para mim. Então, o que faz o grupo de apoio? Cada um conta a sua história da semana, né? E aí um se vê na vestimenta do outro. E às vezes um recai. E aí eu falo, pô, eu já passei por isso e olha, eu estava quase indo. Isso daí motiva, por isso que é fundamental frequentar em grupos de apoio. Aqueles que podem, vão para profissionais também, mas tem que fazer as duas coisas, porque o grupo de apoio ajuda muito. E nessa reunião que é feita, e cada um coloca para fora o que passou na semana, como foi a sua semana, aquele que está chegando agora, aquele que ainda está recaído e usando, isso daí motiva as pessoas a ficarem firmes, permanecer na prevenção sem nada, sem uso. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa, mas antes disso eu quero aproveitar que o Miguel está com a palavra para você dar um minutinho final aí da sua participação aqui e falar onde as pessoas podem encontrar o Amor Exigente. Quero agradecer mais uma vez por estar participando com tão nobres pessoas aqui. Estamos aqui com o que tem de melhor aqui no mercado. O Amor Exigente é só entrar amorexigente.org.br. Lá você vai ter tudo. Nós estamos em todo o Brasil, nós temos 1000 grupos de apoio no Brasil. Nós estamos na Argentina, no Uruguai, na Itália, na Israel e nos Estados Unidos. Nós entramos nos Estados Unidos. Nós estamos lá em Orlando. Coisa boa. Isso começou, o Amor Exigente começou nos Estados Unidos. Hoje acabou lá, faz uns 6, 7 anos que lá acabou. E o Amor Exigente, que mudou algumas coisas daquilo que veio de lá, está firme e está crescendo. Está indo para outros lugares. Muito obrigada, viu, Miguel, pela participação. Dr. Cláudio Jerônimo, para suas considerações finais. Olha, acho que é um prazer, né, estar aqui. Eu sempre aprendo muito e espero poder ajudar aí as pessoas que nos assistem a compreender um pouco melhor sobre a dependência química, né? Eu acho que talvez como mensagem final, assim, eu daria reconhecer o início do processo. Quanto mais cedo você reconhecer que você está entrando nessa estrada, mais fácil fica lidar. E ampliar o seu repertório, né? Isso é só terapia que faz, não tem como, né? Então eu diria assim, precisa de um time mesmo para ajudar
você enfrentar isso e sair bem. Muito bem. Nossa querida doutora Valéria Rocha Brasil, para suas considerações finais. Bom, eu estou muito feliz de fazer esse bate-bola com pessoas tão bacanas e que eu admiro muito. Cláudio, Miguel, você, Vanessa, fazendo a mediação toda. Agradecer a oportunidade e eu gostaria de ressaltar uma sutileza da prevenção da recaída. Existem recaídas, como o Cláudio até citou, mas eu quero botar um holofote nisso, a substituição da droga por outras compulsões. E aí começa sutil, eu começo a comprar na hora da minha angústia. Mas a doutora Valéria falou para eu fazer ampliar meu repertório. Aí eu começo, ao invés de estou angustiada, vou lá comprar. Calma, não era para ampliar desse jeito. Aí você tem que mostrar para a pessoa que ela está substituindo. Compra, sexo, começa a sair com um monte de gente. Trabalho. A pessoa acha que, bom, agora eu tô trabalhando, todo mundo fica admirado, a família fica feliz. Nossa, olha, coitadinho, como ele trabalha muito. Mas ele começa a ficar compulsivo no trabalho, que para ele é tão nefasto quanto. Então, isso é uma coisa importante, essa sutileza, principalmente quando você substitui por compulsões aceitas socialmente, aí você pode criar uma armadilha sem perceber. Quando vai ver, já usou drogas de novo. Olha, gente, foi incrível estar com esses nossos comentaristas aqui maravilhosos, realmente é um time de primeira. E eu quero agradecer a você que ficou aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação, a sua presença aqui no programa Dependência Química e Saúde Mental. E a gente se vê todas as terças, às 21 horas aqui na TV Com Brasil. Um grande abraço.